Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time. Rumo à conquista do Hexa. A caminho da Copa. Rádio Sagres. Olá, torcedor! Grande abraço! Seja bem-vindo à Rádio Sagres 730. Estamos a caminho da Copa. Quarta-feira, 30 de maio de 2018. Eu sou o Rafael Bessa. Você sabe, nós estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo. Rapaz, uma quinzena, faltam 15 dias para a Copa do Mundo. E a Sagres 730 está no clima da principal competição de seleções do mundo. Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! Vem com a Sagres 730, estamos a caminho da Rússia, estamos a caminho da Copa. Na semana passada, estivemos na Granja Comaria, em Teresópolis, acompanhando a preparação da seleção brasileira, desde o início, a apresentação do técnico Tite e também dos primeiros jogadores. E antes de ontem, desde segunda-feira, estamos na Inglaterra, com os repórteres Thiago Rabelo e Wellington Campos, lado a lado com a seleção do Brasil. Brasil! E é para a Inglaterra que vamos. Vamos aos destaques da seleção do Brasil. Qual que é a principal notícia da seleção brasileira aí em Londres, em mais um dia de preparação? Grande abraço, Thiago Rabelo. Estamos a caminho da Copa, Thiago. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes da Sagres 730. Estamos a caminho da Copa e a seleção brasileira completa. 23 jogadores já estão à disposição do técnico Tite. Ele que não tinha o grupo completo, porque no sábado teve a Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool. Roberto Firmino poderia se apresentar somente hoje, mas antecipou o período de apresentação e se integrou ao grupo na segunda-feira. Agora na quarta, Casemiro e Marcelo já se apresentaram e treinam nesse exato momento com a seleção brasileira em Londres, no estádio do Tottenham. Valeu, Thiago Rabelo, direto de Londres, ao vivo aqui no A Caminho da Copa, lado a lado com a seleção brasileira nesta preparação pré-Copa do Mundo. É o segundo estágio, o primeiro foi no Rio de Janeiro, agora o segundo estágio desta preparação acontecendo lá na Inglaterra. Ele, Thiago Rabelo, está lá. Mas o Thiago Arantes, a exemplo de ontem, está aqui a caminho da Copa. Nosso correspondente internacional é comentarista local mais uma vez. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Rafa. Prometo que é o último vez. É o último dia que eu fico aqui. Depois a gente já volta às atividades de correspondente. Foi um prazer estar aqui ontem com vocês. É um prazer estar aqui hoje também. E 15 dias, né? A gente já lembra quando faltavam 90 dias para a Copa do Mundo. Agora tá super aí às portas já desse grande evento do futebol mundial. As seleções se unindo, os jogadores se apresentando, os primeiros amistosos. Já dá para sentir realmente aquele clima de Copa do Mundo no ar. E agora, pra gente também, reta final, você já viaja na semana que vem, eu vou pra Áustria, você vai pra Moscou, o Thiago Rabelo tá em Londres, quer dizer, a coisa ficou séria, né? Muito séria, tá séria demais. Eu olho pra esse estúdio e vejo o quanto as coisas estão sérias. E eu te atribuí aquele slogan, você, no princípio, assim, ficou meio reticente, mas pegou. É que não depende de mim, né? Depende narrador deles. do Hexa, Everaldo Marques, tudo bem? Tudo bem, Bessa? Um abraço pra você, um abraço pra todos, pro nosso ouvinte, pro nosso internauta. Pensa num cara ansioso, né? Daqui 2 semanas a gente já estará na Rússia. Aqui, provavelmente, nessa data, a véspera da abertura, sim, né? E, então, acho que ensaio geral de cerimônia de abertura e tudo mais, e a ansiedade é muito grande, porque as equipes já estão fazendo aí os seus amistosos também nessa reta final. A Argentina goleando o Haiti, tem muito jogo hoje também, então é um momento realmente bem especial em que o clima da Copa já está muito presente. Já pegou. Ontem eu já
falei aqui com o Thiago Arantes, já peguei a programação dele. Qual que é a sua programação para a Copa? Então, eu fico aqui em Goiânia até amanhã cedo, volto para São Paulo, trabalho normalmente ainda mais 10 dias, né? No domingo da semana que vem eu embarco na segunda... Dia 10? Não, dia 11 eu embarco. Então Na segunda-feira da outra semana eu embarco para Moscou, chego lá na Rússia dia 12 e aí já chega chegando, porque dia 13 tem o ensaio geral da cerimônia de abertura e dia 14 o jogo da Rússia para abrir os trabalhos aí. Hoje comigo aqui no estúdio, você pode assistir através da nossa live no Facebook, o Everaldo Marques, o Thiago Arantes, aqui na mesa está o Caisson Moraes e ao meu lado a Natália Freitas. Fala, Nath, a caminho da Copa. Estamos a caminho da Copa, Rafa, tudo tranquilo? 100%. E qual a nossa enquete de hoje? Enquete do dia lá no Twitter, @sagre730, com a seguinte pergunta. A Alemanha proibiu o acesso das esposas e namoradas dos jogadores na concentração e também o uso de redes sociais durante a Copa. Você concorda? Quem quiser deixar sua opinião, só acessar lá, @sagre730 no Twitter ou também no nosso WhatsApp, 984001757. É um tema que já vou colocar aqui na mesa com os nossos debatedores, com os nossos convidados mais que especiais, Thiago Arantes e Everaldo Marques. Essa enquete de hoje, esse assunto, de acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, o técnico Joachim Löw proibiu o acesso das esposas, namoradas, tem a restrição também com relação ao contato com os familiares. Esse contato só pode ser feito a partir da anuência da autorização da comissão técnica. O que você acha sobre isso? E eu já te pergunto outra. Thiago, isso é comum? É normal na Europa? É normal. A concentração antes do jogo não é normal na Europa, mas em eventos mais específicos, mais longos, né, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, enfim, existe essa tendência ao isolamento. Acho que isso vai muito da cultura de um país para o outro, né? A Alemanha, tenho certeza que isso foi algo que os jogadores mesmos podem ter feito aí um acordo, podem ter pactado aí com o técnico, com o Joachim Löw, para que não haja esse tipo de acesso, esse tipo de distração, né, na época da Copa do Mundo. Tenho muitas dúvidas de que façam protestos ou de que façam qualquer tipo de reclamação a respeito. São extremamente profissionais os jogadores alemães, né? Eu nem digo jogadores europeus, porque tem muitos europeus que não, mas você vê a seleção da Alemanha, você não olha para essa seleção e pensa que tem um jogador que seja problemático, que tem um jogador que possa pular o muro da concentração para fazer alguma coisa. Não tem o Romário lá, né? Exatamente, não tem o Romário, não tem o Renato Gaúcho, enfim, não tem esse tipo de perfil, né? Então acho que para a Alemanha especificamente não é um grande problema. Acho que se a seleção brasileira fizesse isso, talvez a polêmica seria mais intensa, né? Acho que para a Alemanha tem bem a ver com o estilo alemão de se preparar para uma Copa do Mundo, de se preparar para as coisas e de levar a vida mesmo. Everaldo Marques, o que pensa? É isso mesmo, eu concordo com o Thiago com essa história de ter a ver com a cultura do país, entendeu? Se fosse no Brasil, a gente estaria discutindo aqui como uma situação polêmica, porque provavelmente dentro do grupo eles estariam discutindo como uma situação... Como assim vocês estão querendo afastar a gente das mulheres e tal? É uma outra situação de cultura. Com relação a ficar fora das redes sociais, eu acho que talvez seja saudável, porque as redes sociais elas são muito legais, mas elas servem muito também para... Se elas forem mal usadas, elas podem servir para destilar o ódio, e o jogador vai lá, acessa, mesmo achando que vai receber uma mensagem de apoio, mas um escorregão. Imagina o que deve ter sido a rede social do Karius. Nossa! Depois do que aconteceu na final da Liga dos Campeões no último sábado, né? Então, não vai fazer bem para ele acessar as redes sociais. Então, sabe, vamos focar aqui, vamos concentrar, porque a chance de você ler alguma coisa que você não gosta em uma rede social e aquilo te abalar, eu acho que ela existe, ela é razoável. Então, eu concordo com essa atitude com relação às redes sociais. E uma coisa que talvez os alemães não façam, mas também é prudente, é que as famílias tenham acesso restrito às redes sociais. Eu lembro na Copa de 2006, ainda nos primórdios das redes sociais,
O pai do Fred tinha um fotolog na época, e ele colocava mensagens, o Fred tem que ser titular, o Ronaldo tá gordo, não tá jogando nada. Isso na época não deu tanta repercussão, mas imagina hoje o pai de um jogador, ou a mãe, ou a namorada falar uma coisa dessas, né? Então, em 2006 era tudo mato, só existia o Orkut em 2006. Né? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, a internet não tinha era nada. uma grande fazenda. Exato. Aquela fazendinha do jogo. Não, nem o jogo da fazendinha ainda existia, porque o Facebook não existia na época. Meninos, vocês concordam, aprovam essa medida e agora vocês me obrigam a questionar uma outra situação. Então tá tudo errado com o Brasil, que vai dar acesso liberado, tanto que escolheu Sochi, um local estratégico, turístico, para que as famílias estejam próximas? Eu acho que é da cultura do país. Então, assim, faz mais sentido para o brasileiro, na minha opinião, que haja o acesso das famílias aos jogadores, né? O jogador pode ficar triste, pode ficar choroso ou carente mesmo da presença da família. Então, para a cultura brasileira, que é uma cultura de muito carinho, de muito calor humano e tal, ela faz mais sentido os jogadores terem acesso às famílias. Então, eu acho que tudo bem. Agora, eu não sei qual é a política da CBF com relação às redes sociais. Talvez, se eles limitassem no Brasil os jogadores ao acesso às redes sociais, talvez a coisa fosse melhor, porque o brasileiro também ele não tem muita noção do que faz piada achando que tá fazendo piada e pode ofender alguém. Você imagina uma coisa que me ocorre aqui. O que deve ser uma rede do Thiago Silva numa véspera de abertura de Copa do Mundo? Quantas pessoas vão ali querer cutucar ele sobre o que aconteceu em 2014? E aí o Thiago Silva tem acesso à rede social e talvez se abale com aquilo. Talvez não. Ele foi perguntado sobre isso ontem, inclusive lá na entrevista coletiva da Seleção Brasileira no CT do Tottenham. Mas talvez, numa véspera de abertura de estreia de Copa do Mundo, ele acesse lá a rede social e descubra lá uma meia dúzia de mensagens de gente cobrando ele por 2014 ou sacaneando ele por causa daquilo. Não sei se isso faria bem. Talvez uma política semelhante na Seleção Brasileira fosse positiva. Thiago Arantes. Acho que a parte das famílias, eu acho que faz bem a CBF, faz bem de abrir para isso. Até porque é um contexto muito diferente. Se a gente comparar o Brasil com a Alemanha, né, o jogador brasileiro ele tem o que na Espanha os caras chamam de entorno, né, que é o amigo, o não sei quem, o Aspone, primo, o Gil Cebola, o não sei quem mais. O Gil Cebola, que é o melhor amigo do Neymar. Né? É os parças, né? Tem o cara anda, parece que ele é o chefe de um clã, né? Vem 18 pessoas seguindo ele. Então, o jogador brasileiro tá acostumado a viver na Europa, e os argentinos também, o Messi também vive assim, cercado de gente próxima dele. Ele não é a maioria dos jogadores brasileiros, quando se mudam para a Europa, vão com a mulher, com o filho, com um amigo, com o primo, com a mãe. Ele tá acostumado a viver a vida profissional dele em família. O jogador alemão, babá. Com tudo, babá de gente grande, né? E geralmente alguns até contratam pessoas que moram na Europa para serem mesmo o famoso tradutor, né? Cicerones. Cicerones. O Arda Turan, o turco que jogou no Barcelona, ele tinha um tradutor que era o melhor amigo dele, que era o tradutor dele. Ele aprendeu a falar espanhol, mas ele não dava entrevistas em espanhol para manter o emprego do amigo dele como tradutor. Então, assim, existe uma relação, né? Eles têm esse clã de pessoas, jogadores de vários países, da Alemanha não, da Itália não, da Inglaterra não, mas outros países como o Brasil, por exemplo, vivem muito em função dessa relação pessoal. Então, acho que o Tite manter essa dinâmica, esse jeito de viver do jogador brasileiro na época da Copa faz todo sentido. E você, torcedor? Quero saber a sua opinião também, para você que nos assiste aqui através do Facebook, na nossa live, o @Sagres730 no Facebook. Você que nos ouve no tradicional AM 730 da Sagres no rádio, você pode interagir com a gente também através do nosso WhatsApp. Para você que está fora do estado de Goiás, 62 984001757. Tá aqui, local, repito, 984001757. Você está a caminho da Copa com a Rádio Sagres 730 e rapidamente eu já volto a Londres, volto à preparação da seleção brasileira com o Thiago Rabelo. E hoje quem foi o primeiro a dar entrevista aí foi justamente o Thiago Silva, o Rabelo. Exatamente, Rafael. O Thiago Silva foi o primeiro entrevistado, porque na segunda-feira houve treino, mas não houve entrevista. Mas antes da gente colocar uma palavrinha do Thiago Silva, só uma informação. Douglas Costa, mais uma vez, não treina com a seleção brasileira.
ele que sente dores na coxa direita, ele ainda continua fora e provavelmente nem deve ir para Liverpool, pelo que está ocorrendo, vai ficar em recuperação aqui na cidade de Londres. E aí o Fagner, que era outro jogador que tinha o mesmo problema, só que do Fagner era um problema na coxa direita, do Douglas é na coxa esquerda, o Fagner não, o Fagner já treina normalmente, está com o grupo nesse momento, a gente não sabe se ele é titular ou reserva, porque o treino agora é fechado. Tite liberou apenas os primeiros 30 minutos da atividade e depois fechou Fagner, que disputa a posição com o Danilo. E o Danilo, que vai ser entrevistado hoje à tarde, daqui cerca de 1h e meia, o Danilo vai conceder entrevista coletiva aqui para nós no CT do Tottenham. Ontem quem falou, como você disse, foi o Thiago Silva, e um dos temas que mais tocou, foi utilizado nessa entrevista do Thiago Silva, foi 2014, sobre aquele fantasma do 7-1, sobre o choro do Thiago Silva, e ele rebateu, disse que não se incomoda com essas críticas de 2014 e que não vai mudar o comportamento. Vamos ouvir um pouco o Thiago Silva, que é melhor. Naturalmente, cara. Eu sou assim e eu acho que o mais importante de tudo é que isso nunca me atrapalhou dentro de campo. Todos os jogos eu procurei estar o máximo concentrado para que eu pudesse exercer a minha função da melhor maneira possível. Nem todo mundo pensa igual, né? E todos nós somos seres humanos. A gente tem sentimentos e quando você tem uma perda grande ou coisas que você tinha aquela vontade de conseguir e não consegue, você naturalmente você deixa o emocional chegar. Mas eu acho que isso é natural, todo mundo é assim. Eu lembro que após a Copa do Mundo eu tive uma perda muito grande e essa coisa me deixou muito mal. Que não foi ter ido, antes de voltar para a Europa, visitar meu padrasto no hospital. E isso me deixou com uma culpa muito grande. Ele veio a falecer e eu não tive a oportunidade de estar com ele naquele final de vida, né? Mas eu acho que isso me motivou a jogar o jogo seguinte contra o Bordeaux. Eu acho que foi uma das principais atuações que eu tive com a camisa do Paris Saint-Germain. Mas isso é coisa do ser humano, faz parte. Tá aí o Thiago Silva que não jogou no 7-1, mas é um dos jogadores mais criticados pelo fracasso brasileiro em 2014, e nesses 4 anos ele chegou a perder a posição de titular, chegou até ficar fora do grupo de convocados da seleção brasileira, quando o Dunga era o treinador, mas depois com o Tite ele recuperou espaço na equipe brasileira e pode até ser titular contra a Croácia. Ele disputa a posição com o Marquinhos, com o Miranda, e o Tite, durante a semana, vai ajustar esse sistema defensivo. E agora está aqui comigo o Wellington Campos, estou bem acompanhado. Estou o Wellington e o Gabardo, aqui da Rádio Gaúcha. Uma grande equipe, hein, Wellington? Verdade, nosso Gabardo que está aqui, chegou ontem, né? Daqui a pouquinho vai falar contigo. Estávamos com o Zé Alberto, lá na Granja Comari, junto com o nosso Rafael Bessa. Agora o Gabardo chega... E, na sequência, aí vamos encontrar toda a equipe da Gaúcha, junto com a equipe da Sagres e com as outras emissoras de rádio. Não são tantas, infelizmente, né? Deveriam ser um número maior de jornalistas brasileiros, mas somos os escolhidos e estamos aqui lado a lado com a seleção brasileira. Você acompanhou o bobinho tático e técnico do Tite? Porque o time taticamente, tecnicamente, a gente não vê. No máximo, o bobinho tático e técnico. Não dá nem para falar do destaque, né, Wellington? Quem destacou no bobinho? Olha, a única satisfação que eu tive é que ontem o Fagner saiu do campo antes da gente. Hoje o Fagner já ficou e nós saímos antes do Fagner. Isso quer dizer que o Fagner evoluiu para trabalhar com bola e a gente só teve 20 minutos para ver os jogadores do Tite. Aí, da pouco, até foi o companheiro Jaci Carvalho, junto com o João Ramalho. Jaci Carvalho representa o pessoal de jornal, de site, dos Diários Associados, de Minas Gerais também, e o João Ramalho da TV Globo. Pedimos ao Gilberto Rato, que é o diretor de marketing da CBF, que chegou hoje, até um pouquinho mais de prazo, uns 5, 10, 15 minutos, até para ver um pouquinho, deixa a gente espiar um pouquinho, né, da seleção brasileira, por causa justamente da questão de ter o que falar. O
O nosso Cheici está escrevendo a coluna diária dele ali. Sabe o que ele está falando? Qual que é? Bobinho tático e técnico. Mas ele não sabe nem quem são os titulares do Bobinho A, nem os reservas do Bobinho B. Só para se divertir. Agora, é um trabalho sério do técnico Tite. Lógico, estamos aqui para ver a seleção ganhar a Copa do Mundo, né, Rabelo? 5h21 aqui em Londres. E o Gabardo, que deve sair lá do frio gaúcho, né, Wellington? E agora pega aqui 20 graus em Londres. Daqui a pouco o Gabardo vai querer até ir pra praia, ir pra uma piscina, porque a temperatura aqui deve estar bem melhor que em Porto Alegre, né, Gabardo? Sabe, um abraço pra todos. Sabe que tava friozinho lá em Porto Alegre quando eu vim pra cá. Mas sei que ontem aqui também tava uma chuvinha fina, né? O tempo não tava tão bom assim, mas hoje tá abrindo aí. Mas essa época do ano aí, aqui, não tem como ser muito diferente. Quando a gente chegar na Rússia lá, a gente vai ter temperaturas aí que vão variar dependendo da cidade, né? Sochi um pouquinho mais quente, São Petersburgo um pouco mais frio. Mas eu acho que o importante é que a seleção está fazendo essa preparação que é muito boa. O Wellington estava falando há pouco, né, desses treinos fechados. Aí a gente gostaria de ver um pouquinho mais. Mas eu acho que esse trabalho está sendo muito bem feito. Sabe que me chamou a atenção, uma curiosidade, porque eu conversei com várias pessoas que moram aqui na região, em Enfield, e ninguém sabe que a seleção brasileira está aqui. Todos os taxistas e motoristas de Uber com os quais eu conversei, quando me deixaram aqui, perguntaram, mas o que tem aí? Quando eu falei que a seleção brasileira estava treinando aqui, ficaram todos absolutamente surpresos com isso. Hoje também eu fui na região central, ali de Enfield, ninguém sabe que a seleção brasileira está aqui. Eu acho que a CBF está procurando isso, né? Privacidade, tranquilidade, foco no trabalho. Parece que esse é o objetivo nesse tempo de permanência aqui na Inglaterra. Até porque a imprensa inglesa tem ignorado, né, Gabardo? A gente não vê muita imprensa inglesa aqui. Hoje a BBC estava aqui com fotógrafos, mas repórteres mesmo, a imprensa inglesa tem ignorado bastante, né? Praticamente nada, né? De presença internacional aqui. Claro que tem alguns colegas aí, mas muito pouco, se a gente for comparar com outras coberturas. É até um pouco estranho, porque se no Brasil tem um interesse extraordinário, aqui, onde a gente está, pouquíssima gente sabe que a seleção brasileira está aqui. Mas é claro que tem que ser assim, o foco é o trabalho, a concentração, os treinamentos. Claro que poderia ser um pouquinho mais aberto, né, para a gente acompanhar um pouco mais, mas eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito pela comissão técnica. Ótimo, Eduardo Gabardo aqui da Rádio Gaúcha, grande prazer. E agora a seleção brasileira completa, né, Wellington? E o Douglas Costa? Só tá faltando o Douglas Costa no gramado, né? Quando a gente vai ver o Douglas Costa, talvez ele nem vá para Liverpool, né? Porque do jeito que está sendo, ele pode ficar em tratamento aqui na cidade de Londres e nem ir para Liverpool com a seleção brasileira. É verdade, o Maziotti é quem está cuidando dele, né, que é o fisioterapeuta que foi levado para o Paris Saint-Germain, inclusive pelo próprio Neymar, e agora assinou um novo contrato com o Paris Saint-Germain, vai cuidar da recuperação do Daniel Alves, que não veio para a Copa do Mundo devido à cirurgia que ele realiza no joelho direito, e o Douglas tem ido ao campo para fazer alguns exercícios específicos. A previsão já era da ausência dele nesta partida com a Croácia e também a ausência do Fagner nesse jogo. O que a gente precisa saber, Rabelo, é com relação ao Neymar, né? Se vai jogar o tempo todo, só um tempo, se fica no banco, entra na segunda etapa, como que o Tite vai fazer, mas ao longo da semana é que nós vamos saber dessa situação. Você disse bem, a seleção está completa. E agora o Edu já pode tratar da premiação com os jogadores, diferente do que já foi, inclusive, publicado. A CBF até fez um desmentido, que é um negócio meio chato, mas não houve acerto ainda com os atletas, eles não foram comunicados, não foi paga nenhuma parte da premiação que o Edu passou para a gente na Granja Comari na semana passada, de que ela será dividida em 3 partes. Quem foi convocado já tem uma premiação. Se o Brasil chegar à final, tem uma segunda premiação. Se o Brasil for campeão do mundo, tem uma super premiação. É assim que o Edu vai comunicar ao grupo quando o grupo estiver completo. E a partir de agora, o grupo já está completo. E eu gostaria até de saber do próprio Edu qual será o momento oportuno. Você fala agora, você deixa chegar na Rússia para dizer, gente, a grana é essa, agora é aqui, o pau vai quebrar e é isso de grana. E também, pelo outro lado, eu vejo
que os jogadores já estão realizados financeiramente. Não é igual 90, né, que deu aquela crise danada por conta de premiação, né, ué? Perfeito, colocar a mão, né, na marca do refrigerante e tudo. E desta feita... E é o Edu que está cuidando disso. É um ex-jogador. Já viveu sabores e dissabores com questão de premiação. E o Tite não se mete nessa questão, viu, Rabelo? Ótimo, então, o Wellington Campos, Sagres 730, marcando presença no CT do Tottenham. Daqui a pouco a gente volta, Rafael, com maiores informações sobre a seleção brasileira. Tudo certo? Tudo certo, tudo combinado, perfeita a qualidade de som, a conexão com Londres, com o CT do Tottenham, onde a seleção brasileira está treinando nesse momento e a Sagres 730 se faz presente com o Thiago Rabelo e também com o Wellington Campos. Comigo aqui nos estúdios, você que está assistindo a live através do Facebook, o Everaldo Marques e também o Thiago Arantes, além da Natália Freitas. Recebemos agora a visita também aqui do nosso Vitor Monteiro. Falei em Natália Freitas, Nath, como está a nossa enquete do dia? Enquete lá no Twitter, @Sagres730, com a seguinte pergunta, Rafa. A Alemanha proibiu o acesso das esposas e namorados dos jogadores na concentração e também o uso de redes sociais durante a Copa. Você concorda? Neste momento, 55% dos nossos internautas não concordam e 45% concordam sim com a atitude da Alemanha. Então, neste momento, 55% discordam com a Alemanha proibir o acesso das esposas e namorados e também o uso das redes sociais durante a Copa. Everaldo Marques, Thiago Arantes aqui comigo. Chamou a atenção no noticiário do Thiago Rabelo lá direto de Londres, esta praticamente já definição de que o Douglas Costa não vai. Isso já estava previsto na semana de preparação, no início da semana de preparação, na terça-feira da semana passada, há mais de uma semana, portanto, o Dr. Rodrigo Lasmar trouxe essa informação revelando a contusão do Douglas Costa. Então está dentro do script, né, Thiago? Tá dentro do script e eu acho que é uma boa oportunidade, sobretudo nesse amistoso contra a Croácia, de dar um tempinho de jogo pro Tyson, né? Todo mundo criticou tanto a convocação do Tyson, de repente botar ele pra jogar, ver como é que ele tá. A maioria dos brasileiros não pôde ver, ninguém tem a TV a cabo que passa o campeonato ucraniano pra gente ficar seguindo o Tyson lá no Shakhtar, né? Então, acho legal dar um ritmo pra ele, com a ausência do Douglas Costa. Pode significar que o Neymar também participe desse amistoso, né? Seria aí talvez o reserva imediato do Neymar. Enfim, acho que é uma pena que ele não possa participar, porque é um jogador que também precisa ser visto, mas pode aí dar para o Tite essa oportunidade de testar um jogador, que é o Tyson, que talvez seja a terceira opção, né, nessa parte do campo ali para jogar. O Neymar, na entrevista de domingo, lá na sede da CBF na Barra da Tijuca, ele disse o seguinte: nada vai me impedir de participar desse jogo contra a Croácia. Já se colocou à disposição. Dentro do script, essa situação do Douglas Costa, ou você já começa a ficar com a pulga atrás da orelha, o Everaldo Marques? Acho que não. A comissão técnica da seleção brasileira está administrando bem as situações médicas, eu acho. Deu umas escorregadas em algumas coisas de logística, digamos assim. Por exemplo, teve aquele episódio que você registrou aqui pela Rádio Sagres 730 da invasão lá à Granja Comari, porque eles não tiveram noção de quantas pessoas queriam participar queriam ter a chance de ver o treino aberto, e aí portão fechado, aí portão aberto, estouro de boiada, foi mal administrado aquilo ali. A situação dos 35 também foi mal administrada, porque eles disseram que não iam divulgar a lista, aí daqui a pouco tem a história de a FIFA proibir que os jogadores da lista reserva atuem, aí começa a pipocar, o Dudu não joga aqui, o Michael não joga ali. Por que eles nem avisaram os clubes? Né? Porque se eles avisam os clubes antes, os clubes pelo menos podiam se preparar, falar assim, ó, se vira aí, porque não vai poder contar com esses caras até a Copa do Mundo. Isso o CBF também não fez, administrou mal. E o pior, o Edu Gaspar concedeu entrevista na segunda-feira, e disse que tinha enviado. Na segunda. E não tinha. Tanto que a CBF... Os clubes não sabiam. O Palmeiras ficou sabendo que não podia usar o Dudu no dia do jogo. A CBF emitiu nota no dia 25 e aí sublinhando: hoje sim enviamos a tal lista para a FIFA. Então esses episódios foram mal administrados. Mas eu acredito que no corpo técnico, no corpo médico ali, com relação à administração do elenco, e não a parte burocrática ou de fora do campo, a comissão técnica da seleção brasileira está conduzindo bem. Se esse é o processo com o Douglas Costa, também não adianta apressar. Primeiro, o Douglas Costa não vai ser titular da Copa do Mundo. Vai ser um jogador importante, na minha opinião, pode mudar jogos, como o Felipe Coutinho pode mudar jogo, como o Firmino pode mudar jogo, mas ele não vai ser titular. Então, sabe, vamos administrar com calma essa situação,
porque ele vai ser um jogador importante na Copa do Mundo. E quanto ao que o Thiago Rabelo estava dizendo, da seleção brasileira tá passando meio despercebida, que bom, né? Porque ótimo, muito melhor que tá igual em a gente Vegas, não precisa de Vegas 2. A gente não precisa de Vegas 2. Aliás, Vegas desapareceu, né? Vai virar um spa, lá onde a seleção brasileira se concentrou em 2006. A gente não precisa de um outro Vegas, que era uma coisa que eu até ia falar quando eu tava comentando a história da presença dos familiares da seleção. Os familiares, ótimo. Mas abrir para aquela várzea que foi. Na Suíça em 2006, o Brasil não precisa disso, isso só atrapalha. Então, ainda bem que a seleção tá num clima tranquilo lá no CT do Tottenham. Estamos a caminho da Copa, aqui com a Rádio Sagres 730. Você pode interagir com a gente através do WhatsApp, o 62 98400-1757. 98400-1757. Ou também mandar a sua mensagem pra gente através da nossa live no Facebook, @Sagres 730. Mensagens aqui do Fernando Barros. Amante da ESPN, é com grande louvor que recebemos Everaldo Marques para compor a equipe Sagres 730 para a Copa do Mundo. Parabéns a Monari e a toda a equipe pelo grande esforço. Fernando Barros está te mandando mensagem aqui perto da gente, no bairro Feliz. Boa, Fernando, estamos contando com a sua audiência então aí na Copa do Mundo e fique ligado aqui na Sagres 730, valeu pela mensagem. A caminho da Copa, hoje em especial aqui com o Thiago Arantes, nosso correspondente lá na Europa, hoje com a gente nos estúdios, o Everaldo Marques também aqui na nossa bancada e toda a nossa equipe. A seguir, vamos voltar a Londres com muito mais da seleção brasileira e as outras atrações que você que acompanha o A Caminho da Copa já está acostumado. Fique ligado, rapidinho, daqui a pouco vamos atualizar as notícias do universo da Copa. Coração do Brasil tá na Copa, Copa no coração do Brasil. Esse sol que ilumina o cerrado vai brilhar como nunca se viu. E a bola que rola na Rússia, cada passe, chute ou finta, vai ter gol com sotaque goiano. Somos Sagres 730. Lá na Rússia, Goiás marca presença, cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730, ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730, ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730, ouça e sinta a emoção do futebol. Quando a Rússia se mistura com Goiás, é uma festa do esporte pela paz. Vem pra Sagres 730, ouça e sinta a emoção do futebol. Vem pra Sagres 730, ouça e sinta a emoção do futebol. A melhor estratégia para novos resultados é pensar diferente, principalmente quando o assunto é negócio. Contrate a Voit Consultoria. Temos profissionais especialistas em diagnósticos, análise e propostas de melhorias. E o principal, não ficamos só apontando as falhas, propomos soluções e participamos da mudança. Voit Consultoria. Seu resultado é nosso negócio. E o seu problema, qual é? Ligue e resolva com a gente. 3093-3323. O governo federal comemora 2 anos de conquistas. Avançamos com a queda da inflação, que já é a menor em 24 anos, com o aumento de 2,5% na produção industrial e com a nova lei trabalhista, que criam mais oportunidades de emprego. Avançamos também com mais de 14 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família. Um recorde. Mais de 38 mil casas entregues por mês no programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, tem um Brasil melhor nas mãos dos brasileiros. Governo Federal. Entretenimento, jornalismo, prestação de serviços. Rádio Sagres. Em tom maior. A caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. Estamos a caminho da Copa aqui com a Rádio Sagres 730. Uma quinzena, hein? Há 15 dias para o início do Mundial Rússia 2018. E com a Sagres, com essa equipe que você vai aos poucos aqui se habituando. A partir de agora é assim.
todos os dias, com participações especiais do Everaldo Marques com o Thiago Arantes. O Thiago Rabelo já está em Londres, logo estaremos também em Moscou. Você não perde nenhum detalhe sobre a seleção brasileira e também sobre as outras 31 seleções que estarão na Copa do Mundo. A partir do dia 14 de junho, vamos transmitir os 64 jogos da Copa. Ô Everaldo, você já afiou a língua lá para Rússia e Arábia Saudita? Estamos trabalhando nisso. Já vai ser um desafio para começar, né? Pelo menos no segundo dia tem Espanha e Portugal pra dar uma aliviada, mas a Rússia e a Arábia Saudita no primeiro dia já vai ser bruto. E aí tem Coreia do Sul, vou narrar amistoso da Islândia sábado na TV, então aí pode já dar uma... umas coisas assim. Nossa equipe vai estar espalhada lá no país do leste europeu e onde estiver também a Rádio Sagres 730 acompanha a seleção brasileira para você, melhor ouvinte, melhor internauta do Brasil. Antes disso, o Thiago Rabelo, que já está lá em Londres, vai para Liverpool. Domingo que vem ele acompanha Brasil e Croácia. E depois, no dia 10, o Thiago Arantes está aqui na minha frente, estará em Viena, no amistoso contra a Áustria. E aí, ontem eu já conversava aqui com o Thiago Arantes sobre esse amistoso, especificamente contra a seleção australiana. Ele falou que é uma forma de a CBF tentar ali simular um pouquinho a seleção da Suíça. Ô Everaldo, hoje você com a gente aqui nos estúdios também, me dê a sua opinião sobre esses dois amistosos, Croácia e Áustria. Tem gente que acha que é perigoso fazer amistosos na reta final de preparação da Copa do Mundo por conta de risco de contusão e tal. Eu acho que é bom, porque serve para já tentar colocar o time em ritmo de competição antes do início do Mundial. A ideia de usar esses adversários é para replicar situações que o Brasil pode ter que encarar para valer na Copa do Mundo, então acho que tá bem desenhada essa situação para a seleção brasileira. A caminho da Copa aqui pela Rádio Sagres 730 e agora vamos atualizar as notícias do universo da Copa do Mundo. Timeline da Copa. Tudo o que rolou no seu feed de notícias, agora na Sagres. Timeline da Copa. E se o Brasil só faz seu primeiro amistoso no próximo domingo contra a Croácia, algumas seleções já entraram em campo ontem na preparação para a Copa do Mundo. Uma delas foi a Argentina, que venceu o Haiti por 4-0, jogando em Buenos Aires, no estádio La Bombonera, no bairro de La Boca. Foi a despedida da Argentina de seu país antes da Copa. E quem será que foi o destaque, hein, Rafa? Lionel Messi, o camisa 10 do Barcelona, marcou 3 gols e deu uma assistência para o gol de Agüero, que fechou o placar para os argentinos. Os comandados de Sampaoli voltam a campo no dia 9, em Jerusalém, contra Israel, no último compromisso antes do Mundial. A seleção da Argentina está no grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Islândia, Nigéria e Croácia, e a estreia vai acontecer contra os islandeses. O Everaldo, você já destacou aqui logo no seu boa tarde aqui, na sua primeira participação, esse jogo da Argentina contra o Haiti. Você acompanhou o confronto? Eu vi os principais lances, assim, não existe comparação, né, entre as seleções. E foi bom pra Argentina recuperar um pouco da confiança, né? Porque ela saiu abalada depois daquela cacetada que ela tomou da Espanha na última data FIFA. O Thiago, inclusive, acompanhou o jogo aqui, né? Pela Rádio Sagres 730. Foi um domínio absoluto, assim. A seleção da Argentina caiu do pódio naquele dia, porque eu considerava a Argentina uma das 3, 4 favoritas. Agora eu coloco ela abaixo, bem abaixo de Brasil, Alemanha, Espanha e França. Assim, a Argentina vem num outro degrau em relação a essas 4 seleções. É importante para a seleção da Argentina também tentar recuperar um pouquinho da confiança, porque o trabalho do Sampaoli é questionado. O argentino não está confiante na sua seleção, né? Se classificou daquele jeito nas eliminatórias, teve convocação polêmica pela ausência do Icardi, artilheiro do campeonato italiano. Você abre mão de um cara como esse, então o clima não é de otimismo na Argentina como é, por exemplo, aqui no Brasil. Então foi uma vitória. Se tropeça contra o Haiti, aí hoje já os jornais já iam estar pedindo... devolve pros índios e vão embora. O problema do jogo contra o Haiti é que é um jogo que você não testa a defesa da seleção da Argentina, que talvez seja o grande problema. Talvez não, é o grande problema e o gol, da né? seleção da Argentina. E nem o gol, né? exatamente. Porque assim, o Romero que foi cortado já era mais ou menos. Não estava sendo titular no Manchester United. O Caballero, mesma coisa no Manchester City. Então assim, a Argentina, enquanto no Brasil aqui a gente até discute Alisson, Ederson, mas enfim, a gente tá bem servido no gol.
Na Argentina você não tem um goleiro pra confiar. Existe o debate que o Armani, né, o goleiro do River Plate, que tava entre ser convocado pela Colômbia ou pela Argentina, porque tinha jogado muito tempo no futebol colombiano, que ele poderia ser o goleiro titular. Realmente, você não testa o goleiro, não testa a defesa. Eu acho que esse amistoso é um amistoso pro Messi voltar a aparecer, para fazer gol, para aumentar a conta dele de gols na seleção argentina, para recuperar um pouco essa confiança. Mas pode ser um amistoso perigoso, viu? Esse amistoso que você faz, ganha de 4-0 do Haiti, acha que tá tudo bem. Pode ser perigoso esse amistoso pra Argentina também. Agradecendo aqui o Saulo Antônio Alves, do Jardim Novo Mundo. Ele tá perguntando aqui pra vocês. Thiago, vai pra você. O 12º jogador da seleção brasileira seria o Douglas Costa, na sua opinião? Depende de quais vão ser os 11 primeiros, né? Se ele for jogar com o Renato Augusto de titular, o 12º é o Fernandinho, eu acho. Porque o Fernandinho acho que tem uma grande chance de ganhar essa posição do Renato Augusto durante a Copa do Mundo. Se for jogar com o Fernandinho, aí talvez o William, o Coutinho, acho que o Douglas Costa não tá como 12º. Você não falou sobre o Firmino, e aí? O Firmino, acho que o Gabriel Jesus está muito bem consolidado nessa posição. Eu acho que por merecimento, o Firmino devia estar até entre os titulares, que se quisesse mudar o sistema de jogo para ele jogar, que se alterasse o sistema de jogo. Mas o Douglas Costa talvez não seja o 12º, mas ali 13º, 14º ele é. Para mudar um jogo ofensivamente, acho que o Firmino e ele são as principais opções. É um jogador que vai no 1 contra 1, um jogador que pode jogar pelos dois lados, jogou em equipes grandes da Europa e com muita qualidade. Enfim, é um jogador que será usado, né? A gente olha para a convocação, às vezes a gente fala, esse cara aqui não é grandes coisas, mas nem vai usar, esse cara não vai entrar, vai jogar 15 minutos. O Douglas Costa não tem esse perfil. A caminho da Copa aqui pela Sagres, registrando alguns torcedores, internautas que interagem com a gente através do WhatsApp e também através do Facebook. A Marina Porto, o Jonathan Silva, o Saulo Antônio, tá mandando boa tarde aqui para todo mundo. Um abraço para você, Saulo. A Jenny Costa, o Valdemir Moreira, boa tarde para todos vocês aí no estúdio. Eu acredito que o Brasil vai trazer a taça. Boa tarde, amigos. Tomara que a seleção não precise do Tyson, porque senão estaremos enrolados. Ele é muito fraco. Eu estou aqui em Oxford, ligado em vocês. É o Martiniano Carvalho. Um abraço para dona Simone Freitas, está elogiando aqui o nosso uniforme. Obrigado, dona Simone. Tudo de bom? Dona Simone Freitas, que não é outra senão a mãe da Natália Freitas. O Wendel Ferreira tá gritando Vila! O Moacir Rabelo, é assim mesmo. É assim, Thiago. Se acostume. Em qualquer momento da sua vida, quando você se relacionar com a gente, você vai ouvir esse grito. Você vai ouvir esse grito, eu vou ouvir esse grito, exatamente. Já tô avisado agora. Já tá avisado. O Moacir Rabelo, boa tarde, continuo na escuta. Um abraço, o Rogério Dias, só tem fera nesse estúdio. Um abraço para o Marcos Fegali e também para o Rafael de Lima. Natália Freitas daqui a pouco comigo aqui na sequência da timeline da Copa, mas agora o Thiago Rabelo me chama direto de Londres. Volto com você, Thiago. Treino quase próximo do final, daqui a pouco vem o Danilo falar com a imprensa e o técnico Tite, que tem duas dúvidas, uma na defesa, para ver quem vai formar a dupla. Miranda, Marquinhos e Thiago Silva disputam duas posições, e no meio campo, Renato Augusto, William e até o Fernandinho brigando por fora, mas a briga maior é Renato Augusto e William. E aqui do meu lado, um amigo do Everaldo, um amigo do Thiago, João Castelo Branco, correspondente da ESPN na Inglaterra. Tudo bem? Tudo bem, cara. Grande abraço aí pro Everaldo, Thiago Arantes, companheiros de muitas guerras. Prazer falar com vocês aqui na Rádio Sagres. Grande abraço aí, a imprensa brasileira dominando aqui o CT do Tottenham no momento. Engraçado de ver, eu que moro aqui, né, e acompanho geralmente a inglesada aqui, né, aquele estilo inglês é bem diferente. Agora já virou a casa brasileira, tanto no campo e no alojamento, como aqui na sala de imprensa, né? Todo mundo já dominando aqui, a gente fica até tarde trabalhando, aquele mais barulho do que quando estão os ingleses, né? Tá divertido, pra gente já começou a Copa do Mundo aqui. A imprensa inglesa que tem ignorado um pouco a seleção brasileira, né, João? Olha, nos primeiros dias tinham mais, né? A gente viu algumas equipes de televisão vindo aqui fazendo reportagens, mas muitos até no início falando mais sobre o Fabinho, né, que foi contratado pelo Liverpool, por exemplo, né, as pautas deles são diferentes, interessados no Neymar, se o Neymar estava treinando e tal. Só que eu acho que quando eles viram que as coletivas para a imprensa aqui estão sendo, principalmente para a imprensa brasileira, né, não tem um tradutor,
é tudo em português, só no final os ingleses podem fazer 3 perguntas que são traduzidas. Então acho que eles estão pensando, não sei se vale a pena ir lá todo dia, apesar de ter um bom acesso ao treino, você fica bem próximo dos jogadores, né, que é diferente daqui também. Geralmente os caras estão aquecendo lá do outro lado do campo. A seleção brasileira fica bem pertinho aqui, né, você pode fazer imagens legais, mas realmente, hoje, eu estava olhando aqui, não tem nenhum repórter, nenhum jornalista, apenas fotógrafos. Aí sim tem bastante. E o pessoal lá em Goiânia, tá bem qualificado, tá a bancada legal, Thiago Arantes, Everaldo? Porra, que luxo, hein, velho? Vocês estão... Fiquei impressionado com essa bancada aí. 2 grandes jornalistas, 2 amigos, né? E companheiros que com certeza vão agregar muito a essa cobertura de vocês. Estou ansioso já para chegar lá na Rússia e cruzar com vocês todos. E claro, com o Everaldo e o Thiago lá em Sochi. Espero que sobre tempo também para a gente poder provar. Beber uma, né? A gente trabalha muito, mas no fim do dia merece provar uma cerveja russa, ver como é que é. Everaldo, Thiago, quer falar com o João aqui? Não, só pra registrar, Rafael, que assim... Deixa eu passar pra ele aqui. Tá, o João, tá me ouvindo aí, João? É o Everaldo. Sim, tô ouvindo. Tudo bem? Agora eu tô ouvindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Você estava falando sobre a rotina aí. Ontem, o senhor e o Gustavo Hoffmann foram praticamente expulsos do CT do Tottenham. Que, pelo que eu entendi, o negócio fechava às 8h30 da noite, eram 8:45 e a gente estava conversando no ar, inclusive na ESPN. Os caras já se acostumaram com esse novo horário de funcionamento aí do negócio, ou hoje vocês vão ter que cumprir o horário, João? Olha, eu tenho que dizer que primeiro, por parte do Tottenham, eles estão sendo muito educados e se preocupando bastante em agradar os brasileiros. Acho que para eles é um grande momento receber a seleção brasileira, né? A seleção tem um grife muito grande, então eles estão gostando de ter a seleção aqui e devem, claro, tá ganhando uma baita grana, a gente não sabe exatamente quanto, mas devem estar recebendo uma grana preta. Se bobear, o Maurício Pochettino vai conseguir comprar mais um jogador aí para a próxima temporada com esse dinheiro que a seleção tá pagando. Mas sim, tem esse outro lado da imprensa brasileira, trabalhar muito, ficar até tarde editando matérias, como você falou, ontem a gente fechou aqui o CT, né, a gente passou do limite que está marcado, mas eles foram muito educados, assim, o cara veio dar uma olhada, falar com a gente, olha, vocês estão começando a acabar aí, porque na verdade a gente teria que fechar daqui a pouquinho, não sei o quê, super numa boa. Então a gente podendo trabalhar aqui até tarde, é meio longe da cidade, né? Você fica meio afastado, não tem nem nada por perto, assim, lugar para comer, nem nada, tem uma maquininha aqui que você bota moeda, você fica comprando amendoim e café. E você coloca dinheiro, só sai moeda, né? O Maurício Tavares hoje colocou 20 libras. Veio 19 libras em moedas. Que bom. Mas o Tavares também é brincadeira, né? Olha os amigos que eu vou arrumar. Os assessores aqui do Tottenham antes tinham me ligado, antes de chegar à imprensa brasileira, que eles me conhecem aqui da cobertura na Premier League, né? E eles falaram, ô João, como é que vai ser, hein, cara? Eles estavam assim, quando vão chegar os brasileiros aí, a gente tem que se preocupar com alguma coisa. Você acha que os caras vão tentar escalar os muros, vão tentar invadir o CT? Olha, cara, eu falei, eu não posso garantir nada, mas eu acho que a galera vai ser tranquila, né? O pessoal é sempre a mesma turma acompanhando a seleção. Ninguém vai querer se queimar também, tentar subir uma árvore, fazer uma imagem ali, que também vai pegar mal pro cara, mas sei lá. Eu acho que não tem nada pra se preocupar. Por enquanto tá todo mundo bem comportado aqui. Eu acho que tanto do lado da imprensa brasileira está apreciando o tratamento que estão recebendo dos ingleses, e os ingleses estão achando que está tudo muito tranquilo, muito, muito organizado até agora, né? Porque daqui a pouco o pessoal começa a relaxar também, pode virar festa. Amanhã eu estou pensando em trazer uma cervejinha para o fim do dia, porque realmente está puxado aqui. Ô João, Thiago aqui, tudo bem? Como é que você está? Fala, Thiago. Tudo bom? Só para abusar um pouco da sua presença aqui na nossa rádio, como é que você falou que os ingleses não estão ligando tanto para a seleção brasileira aí, que está um pouco esse clima não dá tanta importância. E a seleção inglesa? Como é que está o ambiente aí com relação à preparação da Inglaterra para a Copa do Mundo? A Inglaterra que ganhou os últimos campeonatos mundiais sub-20, sub-17. Como é que chega a Inglaterra para essa Copa? Cara, a Inglaterra é engraçada, né? Porque nos últimos anos, nas últimas competições, não tem chegado muito bem, né? E aí todo mundo, pelo menos os torcedores, começam sem nenhuma esperança. Mas aí vai se aproximando da competição, eu não sei, começa a mudar um pouco o clima, né? O cara, não, mas porra, até que a gente tem um bom time, hein? Eles olham os jogadores, que são sempre jogadores que jogam na Premier League, né? Um campeonato muito badalado e tal. Então você começa a olhar e fala, porra, até que o nosso time não é ruim não, hein? E aí eles começam a se empolgar um pouco.
O fato é que é um time jovem, né? O Southgate apostou por deixar alguns jogadores mais experientes de fora da convocação. Tem um time bem jovem, mas, assim, eu diria que tem um bom time, cara. Tem bons jogadores habilidosos. Ele tenta mudar um pouco o estilo do futebol inglês, né? Para não ser aquela coisa de antigamente, que era aquela bola para frente, não sei o quê. Tentar jogar um pouco mais bola no chão e tal. Só que falta um pouco ali no meio campo, assim, um jogador que outras seleções têm. O Brasil até tem um pouco de carência nesse, né? Um craque ali no meio que vai conduzir o jogo da seleção inglesa. Quem vai fazer isso, né? Eles sonhavam com o Jack Wilshere, do Arsenal, só que é um cara que sofreu muitas contusões, nunca virou o jogador que se esperava dele. Então não tem bem assim, quem vai ser? O Henderson? Não é bem... O Dele Alli talvez, mas ele é um cara mais... Também não tem feito esse papel para a seleção. Alguém que comece mais recuado, né? Um Modric, um Toni Kroos, um Iniesta da vida. É uma coisa que falta para a seleção. Mas, porra, Harry Kane é um grande atacante aqui do Tottenham, onde a gente está falando, né? Não terminou a temporada muito bem, porque ele está voltando de lesão, mas é um cara, um goleador, tá sempre fazendo gol. Porra, eu acho que a seleção inglesa, eles não têm esperança de ganhar a Copa, nada disso, de jeito nenhum. Mas eu acho que tem chance de passar do grupo e quem sabe embalar aí, acho que pode até surpreender, na minha opinião. Ele tem um amor à polêmica também, né, João? Agora a polêmica do dia, da semana, é a nova tatuagem do Sterling, né? Meu Deus. Eu acho isso uma sacanagem, cara. É o que acontece aqui, tem os tabloides, né, que tem a imprensa, jornais como The Sun, que na verdade são um lixo, é uma vergonha como esses jornais tratam notícia, não só de esporte, mas em geral. Eles são preconceituosos, são racistas, apelam muito para esse tipo de discurso, né? E no esporte não é diferente. Eles adoram uma polêmica, causar alguma coisa. E eu diria que não é por acaso que é um jogador negro que está sendo escolhido e atacado. Claro que a tatuagem você pode discutir, você pode falar se é um bom exemplo para a juventude e tal. Mas eles já vêm pegando no pé do Sterling há muito tempo, que ele era... Enfim, isso já vem de longe. Então, o problema é que é um ou outro tabloide que aí hoje em dia ganha uma proporção gigantesca mundialmente, que aí repercute no Brasil, Às vezes eu reclamo disso, até nos lugares onde eu trabalho. Você não pode divulgar uma notícia desses jornais como se fosse notícia, cara. Às vezes os caras falam muita merda, inventam coisa... e toma uma linha de qual eu não concordo. Então, é uma coisa assim que está acontecendo aqui, aí começa aquele debate. Muita gente critica o que está acontecendo, mas ainda é uma minoria, não é todo mundo pegando no pé deles. É um ou dois jornais assim, que tomam essa linha, que começam a causar esse tipo de polêmica, mas infelizmente é uma realidade da Inglaterra, essa cultura do tabloide que é vergonhosa. Até mesmo com o Roberto Firmino, eu mesmo pedi uma matéria, porque semana passada, na semana da final da Liga dos Campeões, divulgaram fotos do Firmino no iate com a esposa, que eram extremamente ofensivas, né? E o Firmino ficou pé da vida com essa situação, não aceitou e pediu para todos os familiares, amigos, para ninguém falar com a imprensa inglesa, porque a imprensa inglesa estava pegando no pé dele por conta dessas fotos da mulher. Vários jogadores brasileiros aqui, em zona mistas, eles recusam falar com jornalistas ingleses. Eles falam com a gente da imprensa brasileira, mas falam, não, com vocês não vou falar não. E é por isso. Até dificulta o nosso trabalho, porque às vezes ele dá uma entrevista pro Brasil hoje em dia e os caras aqui pegam, só que ele pega e usa o que quer, né? Ele tira do contexto, às vezes, faz uma manchete com uma parte da entrevista ali. Enfim, eles adoram essa linha mas hoje em dia também o Brasil não tá muito diferente não, né? Para falar a verdade, todo mundo essa caça de clique, né? Infelizmente é um pouco assim, mas sim, tem essa cultura aqui do paparazzi, né? Dessa coisa de tabloide. Mas, enfim, faz parte da cultura, nada é perfeito, né? Mas aqui tá, pelo menos no CT do Tottenham, na seleção brasileira, tá um clima bem harmonioso até agora. Ótimo. João Castelo Branco, correspondente da ESPN, aqui na Inglaterra, e falando para a Sagres 730 de Goiânia. Rafael. Valeu, show! Nosso Thiago Rabelo, ilustrando bem um pouquinho aí da cultura inglesa, falando da imprensa, falando da seleção com o João Castelo Branco, a seleção inglesa que está no grupo G da Copa do Mundo, estreia no dia 18 contra a Tunísia, além da seleção da Tunísia, dos tunisianos e dos ingleses, belgas e panamenhos, Bélgica e Panamá. Este é o grupo G da Copa do Mundo.
Rapaz, fiquei tanto quanto chocado aqui com os caça-cliques e os detalhes do João Castelo Branco. Porque assim, o Sterling, pra quem não sabe o que aconteceu, o Sterling tem uma tatuagem na perna de um rifle M16. E ele tá sendo criticado por isso, porque ele devia ser um exemplo pros jovens e não ficar fazendo apologia às armas. Então quem tá criticando o Sterling tá pegando esse viés. Só que ninguém se preocupa, por exemplo... Primeiro que tatuagem é uma coisa pessoal, acho que ninguém tem que explicar tatuagem nenhuma. Tatuagem é coisa pessoal de cada um. Mas o pai do Sterling foi assassinado por uma arma de fogo, morreu por uma arma de fogo quando o Sterling tinha 2 anos de idade. E o Sterling jurou nunca encostar numa arma de fogo. Então, essa tatuagem tem uma simbologia totalmente diferente pro Sterling e é pra ele que a tatuagem tem que ter significado e não pras outras pessoas. Então, por exemplo, assim, a mãe de um garoto que foi morto por armas de fogo veio a público para dizer que o Sterling não devia ter feito aquela tatuagem. Mas ninguém se preocupou em debater o que aquilo significa pro Sterling. Eu acho que ninguém falou com ele, né, sobre o assunto. Pois então, que é um grande problema. Sabe, a tatuagem é dele, a tatuagem tem significado para ele. Ninguém se preocupou com isso. Só bateram o olho e falaram, mas ele não devia tatuar uma arma de fogo na perna porque ele tá causando um mau exemplo pros jovens. MDDC QGCDC. Né? Meu Deus do céu, que gente chata! Pronto. O palavrão já ficou por conta do João Castelo Branco, então eu vou poupar o ouvinte dessa vez. Um abraço então, Everaldo. Foi um prazer. Valeu, Rafa, um abraço. Privilégio, Thiago. Pra mim, sempre. E agora, aqui hoje em Goiânia, depois a gente volta pra Europa, Áustria, Rússia. Começou já. E assim vai. Grande abraço ao Everaldo Marques, ao Thiago Arantes. Os dois estiveram aqui na nossa bancada do A Caminho da Copa. Natália Freitas, finaliza, por favor, a nossa enquete do dia. Parcial, final. Parcial, não, final. A enquete do dia lá no Twitter hoje, Rafa, @Sagre730, a Alemanha proibiu o acesso das esposas e namorados dos jogadores na concentração e também o uso de redes sociais durante a Copa. Você concorda? Nossa parcial, nossa final aqui da enquete, 52% dos nossos internautas não concordam, 48% concordam. Então ficou bem equilibrada a nossa enquete hoje, Rafa. Muito equilibrada. Vamos fechar o A Caminho da Copa com aquele quadro que pega as sensações das pessoas quando o assunto é Copa do Mundo. Meu Momento Copa. Aqui quem fala é o Mauro Naves, repórter da TV Globo. Olha, o meu Momento Copa, eu acho que não posso me furtar a 2002, né? Foi campeão, eu havia feito em 98, perdeu a final, eu estava frustrado tanto quanto a torcida brasileira e o grupo. Então ter ganho. E ela foi uma Copa toda diferenciada, porque foi a primeira feita em 2 países, Coreia do Sul e Japão, então viagens, uma Copa desgastante, a preparação passou por Barcelona, Malásia, etc. Enfim, foi uma correria danada. Mas terminou com a vitória, aí isso é sensacional e se torna inesquecível. Tive a oportunidade de assistir a final ao lado de muitos jornalistas da Alemanha, que provavelmente alguns estavam comigo em Belo Horizonte quando houve aquela catástrofe do 7-1, né? Mas eu espero que eles não tenham lembrado do tanto que eu comemorei na cara deles lá em 2002. Mas sem dúvida alguma, toda a Copa tem um ponto diferenciado, porque é um país diferente, culturas diferentes, mas por ter ficado com o título em 2002, eu acho que esse é o meu momento Copa. Valeu, Mauro Naves, repórter da Rede Globo de Televisão, também registrando o seu momento Copa. Abraçando o Léo Roque, esteve com a gente aqui no A Caminho da Copa. Ele trabalha lá na comunicação do Atlético. A Renata Souza, a Johnny Aparecida, o Paulo Pereira, o Charles Almeida Prado, o Marcos Fegali. Muita gente aqui na nossa live do Facebook. Fechamos o A Caminho da Copa, estamos a 15 dias do Mundial Rússia 2018. Você sabe, a Sagres 730 está a caminho da Copa. Muito obrigado a você pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau. Rádio Sagres. A caminho da Copa. O programa Caminho da Copa fica por aqui. Mas a nossa equipe continua preparada para essa super cobertura do outro lado do mundo.